Alberto tinha 75 anos e uma trajetória de vida marcada por experiências diversas, entre triunfos e momentos desafiadores. Viúvo há mais de uma década, ele acreditava que os grandes amores de sua vida já pertenciam ao passado. Embora tivesse se acostumado à solidão, cultivava uma rotina tranquila e preenchida por suas paixões, como a literatura e a música clássica, que lhe traziam momentos de paz e introspecção. Ainda assim, no fundo, Alberto sentia a falta de uma companhia que trouxesse significado a seus dias. Apesar disso, havia aceitado o curso natural da vida, acreditando que aquele vazio era algo com o qual precisava conviver. Tudo mudou quando conheceu Juliana, uma mulher vibrante e cheia de energia, com apenas 35 anos. O encontro ocorreu durante uma palestra sobre literatura em uma livraria local, um lugar onde Alberto costumava frequentar em busca de inspiração. Ele se impressionou imediatamente com a inteligência e o carisma de Juliana. Havia algo em seu olhar e na forma como ela falava que o cativou profundamente. Para Alberto, conhecê-la foi como reviver a energia e o entusiasmo de sua juventude, como se o tempo tivesse retrocedido. Juliana também se sentiu atraída por Alberto, embora de uma maneira diferente. Ela admirava a sabedoria que ele transmitia, a serenidade em suas palavras e as histórias fascinantes de um tempo que ela não havia vivido. Juliana enxergava nele uma estabilidade e uma profundidade emocional que nunca encontrara em homens mais jovens. Logo, a conexão entre os dois começou a florescer, desafiando as barreiras da diferença de idade e das opiniões externas. Apesar das críticas e olhares de desaprovação de amigos e familiares, Alberto e Juliana se entregaram ao relacionamento. Para ele, Juliana era uma chance inesperada de reviver um grande amor, algo que ele pensava ser impossível em sua idade. Ele começou a se sentir renovado, acreditando que ainda tinha tempo para viver intensamente. Juliana, por outro lado, encontrou em Alberto um refúgio emocional e uma companhia que preenchia parte de suas necessidades. Contudo, nem tudo era tão simples quanto parecia. Desde o início, Alberto percebia que havia aspectos no comportamento de Juliana que o intrigavam. Ela evitava certos tipos de proximidade emocional e física, sempre apresentando justificativas que ele tentava compreender. Embora respeitasse os limites dela, Alberto não conseguia afastar uma sensação incômoda de que algo estava fora do lugar, intitulado por então um dilema interno. Enquanto apreciava a segurança e o carinho que Alberto lhe proporcionava, ela sentia falta de algo que não sabia como definir. Essa insatisfação silenciosa a levou a iniciar um caso com Lucas, um jovem de 29 anos que conheceu em um evento social. Lucas era o oposto de Alberto, cheio de energia, ousadia e vontade de explorar novas experiências. Inicialmente, o envolvimento foi apenas uma aventura, mas logo se transformou em uma relação intensa e clandestina. Com Lucas, Juliana experimentava uma liberdade que não sentia em seu relacionamento com Alberto. A paixão entre eles era avassaladora, e os encontros secretos preenchiam o vazio que ela não conseguia explicar. No entanto, Juliana se sentia dividida entre a estabilidade que Alberto representava e a intensidade que Lucas trazia à sua vida. Alberto, por sua vez, começou a perceber mudanças no comportamento de Juliana. Ela estava mais distante, evitava conversas profundas e muitas vezes inventava desculpas para justificar sua ausência. Ele tentava não tirar conclusões precipitadas, acreditando que talvez fossem questões pessoais dela, mas sua intuição dizia que algo estava errado. Cada vez mais inquieto, Alberto começou a observar os pequenos detalhes, os momentos em que Juliana usava o celular de forma reservada, os horários inconsistentes e as desculpas que gradualmente pareciam menos convincentes. Uma noite, movido por um misto de desconfiança e necessidade de respostas, Alberto decidiu verificar o celular de Juliana enquanto ela dormia. Ele hesitou, tomado por um sentimento de culpa, mas a curiosidade venceu. Ao desbloquear o aparelho, encontrou mensagens que confirmavam suas suspeitas. Trocas de textos explícitos entre Juliana e Lucas, cheias de declarações apaixonadas e detalhes de encontros. Para Alberto, a descoberta foi devastadora. A dor da traição o atingiu como uma punhalada, e ele se sentiu desamparado diante daquela verdade. Na manhã seguinte, Alberto confrontou Juliana, mostrando as mensagens e exigindo explicações. Juliana inicialmente tentou negar, mas acabou confessando em lágrimas que estava envolvida com Lucas. Ela admitiu que amava o cuidado e a estabilidade que Alberto lhe oferecia, mas não conseguia resistir à paixão que sentia pelo jovem.
Alberto, profundamente ferido, retirou-se em silêncio, sentindo que toda a base de seu relacionamento havia desmoronado. Nas semanas seguintes, Alberto mergulhou em uma profunda melancolia. Ele se isolou, revisitando memórias e questionando como não havia percebido os sinais antes. Contudo, Alberto era resiliente. Aos poucos, decidiu que não permitiria que aquela traição definisse o restante de sua vida. Foi em um grupo de apoio para idosos que ele encontrou a força para recomeçar. Lá, conheceu pessoas que também enfrentavam perdas e desilusões. Ele começou a compartilhar sua história e encontrou conforto nas experiências alheias. Foi nesse contexto que conheceu Clara, uma mulher de 68 anos, com quem desenvolveu uma amizade que logo se transformou em algo mais. Com Clara, Alberto redescobriu o que era ter um relacionamento baseado em respeito mútuo, afinidade e reciprocidade. Enquanto isso, Juliana enfrentava as consequências de suas escolhas. Lucas, apesar de todo o entusiasmo inicial, nunca teve a intenção de assumir um compromisso sério. Ele terminou o caso de forma abrupta, deixando Juliana sozinha e arrependida. Tentando se reaproximar de Alberto, ela encontrou um homem diferente, que havia decidido seguir em frente e não olhava mais para trás. Alberto transformou sua dor em inspiração. Escreveu um livro chamado Recomeços que o Tempo Não Apaga, no qual relatou sua jornada de superação e aprendizado. A obra tornou-se um sucesso entre leitores de todas as idades, especialmente aqueles que buscavam esperança após momentos difíceis. Alberto provou que nunca é tarde para reescrever sua história, encontrar novos significados e se abrir para novas possibilidades. A diferença de 40 anos entre eles não foi um obstáculo imediato. Alberto e Juliana mergulharam de cabeça na relação, compartilhando momentos que variavam de passeios simples no parque a discussões acaloradas sobre filosofia e arte. Para os amigos e familiares de ambos, o relacionamento era visto com ceticismo. Muitos questionavam as motivações de Juliana e se perguntavam se Alberto não estaria sendo ingênuo. Apesar das críticas, os dois persistiram, acreditando que haviam encontrado algo único e especial. No entanto, com o tempo, os desafios começaram a surgir. Alberto percebia que Juliana evitava certos tipos de intimidade, e quando ele sugeria algo diferente ou mais ousado, ela recusava com desculpas que, embora plausíveis, deixavam-no inquieto. Ele respeitava os limites dela, mas sentia que algo estava fora do lugar. Essa sensação só aumentava conforme Juliana parecia se distanciar emocionalmente. Ela começou a evitar conversas profundas, alegando cansaço ou falta de tempo. Do outro lado, Juliana enfrentava um self-doubt interno. Embora gostasse da companhia de Alberto, sentia que faltava algo no relacionamento. Esse vazio a levou a se envolver com Lucas, um jovem de 29 anos, cheio de energia e ousadia. O caso entre os dois começou de forma casual, mas rapidamente se tornou intenso e irresistível para Juliana. Lucas representava a liberdade e a paixão que ela sentia faltar em sua relação com Alberto. A história de Alberto nos ensina que o amor verdadeiro é construído sobre bases sólidas, como respeito, autenticidade e reciprocidade. Mesmo diante das maiores decepções, é possível encontrar força para se reerguer e seguir em frente. Lembrando que a vida sempre oferece novas oportunidades para quem está disposto a recomeçar.